Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Anjo Desconhecido. Boa noite, meu amigo Luciano e inscritos. Eu gostaria de manter o meu relato anônimo. Eu vou contar a vocês sobre algo que aconteceu quando eu era jovem, lá pelos anos de 1992, enquanto eu ainda estava no ensino médio. Às vezes eu ajudava meu pai, que era empreiteiro na época. Embora ele tivesse uma equipe de trabalhadores, eu costumava ajudá-lo ocasionalmente. Certa vez ele estava fazendo manutenção em uma casa antiga e grande no centro da cidade. A casa tinha muitas divisões e no fundo havia um grande pátio com um aljibe antigo. Diferente das cisternas modernas, esse aljibe era como um quarto subterrâneo. Naquele dia eu tinha feito outras tarefas e depois eu fui encontrar o meu pai nessa casa. Quando eu cheguei, a porta estava entreaberta. Eu entrei e fechei a porta atrás de mim, mas não havia sinal de ninguém. A casa estava silenciosa e completamente vazia. Eu me lembrei que meu pai tinha mencionado que ele iria consertar o aljibe naquele dia, já que ele estava vazio, passando piche para tapar as rachaduras. Eu fui até lá e comecei a chamá-lo, mas não houve resposta. Eu estava certo de que ele estava por ali. Eu revirei a casa novamente e, prestes a desistir, eu decidi olhar o aljibe de novo. Eu peguei uma lanterna das ferramentas do meu pai e eu me aproximei para olhar lá dentro. Qual não foi a minha surpresa ao ver o meu pai sentado no chão, encostado numa das paredes, desmaiado. Eu acredito que ele tenha desmaiado devido ao cheiro forte do piche, já que o aljibe não tinha mais do que 1,5 metros de profundidade. Eu fiquei apavorado e eu desci rapidamente para tentar ajudá-lo, mas eu não conseguia movê-lo. Ele era um homem forte e pesado, e eu, desesperado, não sabia o que fazer. Eu estava prestes a sair e pedir ajuda quando eu olhei para fora e eu vi um rapaz mais ou menos da minha idade agachado na entrada, observando o que acontecia. Eu então implorei: "Me ajuda, por favor, chame alguém para ajudar o meu pai." O rapaz não disse uma palavra, ele apenas assentiu com a cabeça, se levantou e foi embora. Lá dentro o calor era sufocante e eu começava a me sentir tonto. Eu olhei para o chão e eu vi os óculos do meu pai. Eu o peguei e o coloquei nele, que ainda estava desmaiado. De repente, ele abriu os olhos e me olhou fixamente, mas ele não se mexeu e nem falou nada. Os seus olhos estavam arregalados, o que me deixou apavorado. Eu tentei levantar de um salto e acabei batendo a cabeça numa torneira. Eu então senti meu corpo enfraquecer e eu não me lembro de mais nada. Eu acordei horas depois no hospital. Ao meu lado estava o meu pai, já recuperado. Eu perguntei o que havia acontecido e ele me disse que acreditava ter desmaiado por causa dos vapores do piche e que ele teve sorte de eu ter chegado para ajudá-lo. Do contrário, ninguém teria percebido que ele estava lá. Curioso, ele me perguntou o que tinha acontecido comigo, pois disseram que me encontraram desmaiado ao lado dele no aljibe. "Como você chamou a ambulância?" ele me perguntou. E eu respondi: "Eu não chamei, pai. Antes de desmaiar, eu pedi para o seu ajudante buscar ajuda. Ele deve ter chamado o resgate." O meu pai, confuso, apenas disse: "Que ajudante? Eu dei folga para todos. Eu estava sozinho na casa." Nesse momento eu fiquei todo arrepiado. Eu tinha certeza de que ao entrar na casa, eu havia fechado a porta
e eu já havia revistado o lugar 2 vezes antes de encontrar o meu pai no aljibe. Não havia como alguém ter entrado. Quando recebemos alta, o meu pai perguntou quem havia feito o chamado para a emergência, e a resposta foi surpreendente. Ninguém tinha ligado. A ambulância estava voltando de um atendimento, e ao passar pela rua onde estávamos, um rapaz saiu da casa e fez sinal para que eles parassem. Ele os guiou até o fundo da casa onde estávamos, mas depois eles não o viram mais e não souberam quem era. Até hoje nós não sabemos quem era aquele rapaz. Seria um anjo, um rapaz comum, um espírito? O que sabemos com certeza é que graças a ele nós fomos resgatados e estamos aqui, vivos. A menina. Olá, meu querido amigo Luciano. Eu escrevo para você da cidade de Rio Verde, em Goiás. Eu sou uma ouvinte assídua dos relatos e eu os ouço todos os dias durante o caminho de ida e volta do trabalho. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar uma história, mas eu prefiro permanecer no anonimato, pois eu não quero prejudicar meus colegas nem a empresa onde eu trabalho. Eu começo a minha história dizendo que eu já estou há quase 20 anos na mesma empresa. Com o crescimento, mudamos de escritório algumas vezes. No início, a nossa sede ficava em uma praça comercial. O local era grande para as 4 pessoas que trabalhavam ali. Quando eu comecei, a pessoa que me treinou mencionou que os funcionários em minha posição não costumavam durar muito. De repente, sem qualquer explicação, simplesmente elas deixavam de ir trabalhar. A princípio, eu achei que fosse por causa da carga de trabalho ou pelo temperamento do gerente, que, embora sério e de voz firme, não era injusto com quem cumpria suas funções. Com o passar dos dias, eu percebi que o trabalho não era pesado e o gerente não incomodava desde que as tarefas fossem feitas. Foi então que eu comecei a conhecer os vizinhos das lojas ao redor. Eles foram os primeiros a me dar uma pista do que estavam por vir. Você já encontrou a menina? Eles me perguntaram. Mas que menina? Eu respondi intrigada. A menina que anda por aqui, eles respondiam. Eu juro que eu nunca tinha visto nada e nem meus colegas haviam comentado algo parecido. Mas os vizinhos contaram que desde a abertura daquela praça, uma menina de cerca de 6 anos, usando um longo vestido branco, aparecia por ali de vez em quando. Alguns só viam sua sombra. Ela andava pelas áreas comuns e às vezes dentro das lojas. Esses comentários me fizeram pensar que talvez fosse esse o motivo pela qual as pessoas não ficavam muito tempo no meu cargo, preferindo sair em silêncio sem contar o que haviam vivenciado. Mesmo assim, eu continuei trabalhando normalmente, até que em uma noite eu fiquei sozinha após o expediente. Foi então que eu ouvi a água da pia do banheiro da sala do gerente caindo. Eu fui verificar pensando que alguém poderia estar lá, mas não havia ninguém. A porta estava aberta e a torneira do lavatório estava ligada. Eu fechei a torneira e quando eu me virei para sair, eu vi uma pequena sombra correndo pelo corredor. Eu fiquei paralisada por alguns segundos. A sombra tinha seguido o caminho que eu precisava tomar para voltar à minha mesa. Com o coração acelerado, eu peguei minhas coisas e eu fui embora. No dia seguinte, o gerente comentou que havia encontrado a torneira aberta ao chegar. Eu fiquei em silêncio e eu não contei a ele o que tinha acontecido. Os dias se passaram sem novos incidentes. Estávamos entrevistando candidatos para uma vaga de auxiliar de limpeza e a organização do depósito, localizado na parte de trás da oficina. Decidimos contratar um jovem a quem eu chamarei de Ivan. Ele estava animado por ser seu primeiro emprego
e ele desempenhava suas funções com muito capricho. Tudo estava calmo, até que, em um final de tarde, já perto da hora de sair, o Ivan veio até mim muito nervoso. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer, disse ele, tremendo. Ele contou que estava organizando caixas no depósito quando ele sentiu pequenas mãos tocarem os seus tornozelos. Ao se virar, ele disse que viu uma pequena sombra correndo. O Ivan estava visivelmente abalado, com as mãos trêmulas e sentindo muita falta de ar. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que provavelmente poderia ter sido um rato ou algum inseto. Eu não queria assustá-lo contando sobre a menina que os vizinhos haviam mencionado. Depois de um tempo, ele se acalmou, pegou suas coisas e nós saímos juntos. No caminho, ele já estava mais tranquilo e até ríamos sobre a situação. Ele concordou que poderia ter sido apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Mas no dia seguinte ele não apareceu para trabalhar. Eu liguei para sua casa e a sua mãe me atendeu, dizendo que ele havia passado mal durante a noite com muita febre e ele não iria trabalhar. Eu contei ao gerente sobre o que havia acontecido e ele calmamente me disse: parece que a menina o encontrou. É estranho que você ainda não tenha sentido nada. Meus amigos, como vocês devem imaginar, o Ivan nunca mais voltou. A famosa menina havia feito mais uma vítima. Alguns meses depois, o Ivan me visitou. Ele disse que estava trabalhando em outro lugar, mas que desde aquele dia ele vinha tendo pesadelos recorrentes. Ele sonhava que estava no depósito e a pequena sombra se aproximava, o pressionando contra as caixas até que ele não conseguisse mais respirar. Ele acordava suando frio e com o coração disparado. Ele disse que a sua mãe lhe deu uma medalha de São Bento que ele passou a usar e desde então os pesadelos pararam. Luciano, esse foi o meu primeiro relato, mas eu espero poder compartilhar outros. Apesar de não trabalharmos mais no mesmo local, parece que a menina se mudou com a gente para um novo escritório que fica perto de um cemitério. Coincidência ou não, agora temos muito mais eventos inexplicáveis acontecendo. Boa noite a todos e muito obrigado por me escutarem. Mão nas costas. Esse foi o único encontro que eu tive com o sobrenatural e até hoje eu agradeço aos céus por nunca mais ter tido mais nenhum. Aconteceu quando eu tinha 15 anos. Meu nome é Caroline e eu sou da cidade de Curitiba, no Paraná. Era de noite e já era bem tarde. Já tinha passado das 11 horas e eu estava na cama quase dormindo. A minha cama fica encostada na parede e eu geralmente durmo com a cara quase encostada nela, de bruços. Eu tenho um cachorrinho que dorme no meu quarto, mas como a comida e a água dele ficam na cozinha, a porta fica sempre aberta. Quando eu já estava quase dormindo, eu senti alguma coisa estranha no quarto. Eu não sabia o que era, mas sabia que tinha alguma coisa estranha. Eu sentia como se tivesse alguém parado perto da minha cama, me olhando. Eu comecei a sentir um medo crescer em mim. Eu podia sentir o meu cachorro deitado na minha cama ao lado do meu pé, quieto, provavelmente dormindo. E eu pensei que se realmente tivesse alguma coisa lá, ele estaria latindo, mas mesmo assim eu podia sentir alguma coisa lá. Algum tempo se passou e eu acabei me acalmando um pouco, mas então eu ouvi um estalo na minha escrivaninha ao lado da minha cama. Era como se alguém tivesse sentado nela. Isso fez aquele medo que eu estava sentindo ficar quase palpável. Os meus sentidos ficaram completamente apurados. Eu podia ouvir o ar à minha volta apitando, eu podia sentir o gosto do ar, podia sentir cada centímetro quadrado do lençol encostando-se ao meu corpo.
e eu sabia que as minhas pupilas estavam dilatadas ao máximo, olhando para a parede escura que estava à minha frente. Eu não sabia o que fazer. O interruptor da luz estava do lado da minha cama, ao alcance do meu braço, mas eu não sabia se eu tentava acender a luz ou se continuava quieta e imóvel, feito uma estátua. O medo venceu a razão e eu não tentei acender a luz. Eu continuei naquela escuridão sem saber se realmente havia algo lá ou não. Pouco tempo depois, eu senti o medo se transformar em pânico e eu simplesmente não sabia o porquê. Foi do nada, de repente, como se eu tivesse adivinhado o que estava para acontecer. Foi como se eu tivesse ouvido uma voz berrar na minha cabeça para eu não me mexer, não importasse o que acontecesse. Alguma coisa me dizia para não reagir. Então eu senti algo repousar de leve nas minhas costas. Parecia ser uma mão. Ela tinha uma delicadeza, uma suavidade quase que reconfortante, mas para mim pareceu ser apenas algo para enganar, para me iludir. Ela parecia me convidar a olhar para o dono dela. Aquela voz na minha cabeça me dizia que enquanto eu ficasse imóvel, nada de ruim me aconteceria, e assim eu fiquei, parada, sentindo aquela mão estática nas minhas costas. Pouco tempo depois eu senti a pressão que ela fazia ao aumentar, como se estivesse perdendo a paciência e quisesse me fazer olhar para trás à força, mas eu continuei quieta. Aquela mão foi me apertando cada vez mais, me afundando na cama. Eu estava em completo pânico, eu podia sentir o mal que emanava daquilo. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que ela queria, não sabia por que ela estava lá. Eu só sabia que eu não deveria me mexer. Não sei quanto tempo se passou, até que a mão começou a se fechar nas minhas costas como se estivesse me beliscando. Eu estava quase chorando de medo e de dor, mas eu sabia que não poderia reagir. Essa era a única coisa que eu pensava, não reagir. O pânico era tanto que as lágrimas não demoraram a começar a cair dos meus olhos, mas eu não ousava soltar qualquer ruído com a boca, muito menos um grito, ou me mexer. Eu não sei quanto tempo se passou até aquela mão aliviar a pressão nas minhas costas e voltar a simplesmente ficar pousada sobre ela. Nessa hora, um cansaço muito grande se abateu sobre mim. Um sono avassalador me tomou e pouco depois eu acabei dormindo, sentindo aquela mão nas minhas costas. Eu acabei acordando apenas na manhã seguinte. O meu quarto estava escuro, com apenas um facho de luz entrando por um pequeno buraco na janela, aliviando um pouco aquela penumbra. Eu ainda relutei um pouco para me mexer, lembrando da noite anterior, mas alguma coisa lá dentro me dizia que já estava tudo normal. Eu me virei e o meu quarto estava vazio, nada de anormal estava rondando a minha cama. A única coisa estranha era que meu cachorro não estava mais lá comigo e a porta estava trancada por dentro. Eu não sei o que trancou a porta ou colocou o meu cachorro para fora, mas eu não gostei nem um pouco disso. Eu tinha passado a noite inteira trancada sozinha lá dentro com aquela coisa. Então eu me levantei, saí correndo do quarto e fui direto para o banheiro. Eu ainda estava sentindo as minhas costas um pouco doloridas. Então eu fui ver no espelho se havia alguma marca e vi vários hematomas. Eu não mostrei para ninguém por não saber como explicar uma coisa dessas. Eu fiquei com medo de dormir no meu quarto depois disso, mas não fiz muita cerimônia sobre o assunto. Apenas dormia com a luz acesa e olhava sempre embaixo da cama e dentro dos armários antes de me deitar. Mas pouco tempo depois disso, eu acabei perdendo o medo e a minha vida voltou à rotina de sempre. Nunca mais nada de estranho me aconteceu. O que me aconteceu naquela noite, eu não sei. O que era aquilo, eu também não sei. O que aquilo queria, eu dou graças a Deus por não saber. Só sei que nunca mais voltou, e eu sou grata por isso. A despedida do amigo.
Saudações, Luciano. Eu acredito que a gratidão de um amigo pode superar todas as barreiras, até mesmo as do sobrenatural. Meu nome é Stefânia e eu sou da cidade de São Paulo. Essa história que eu vou contar aconteceu com meu irmão no ano de 1986. Na classe do meu irmão havia um rapaz chamado Daniel, muito tímido, alvo de zombarias e maldades por parte dos adolescentes, como é comum nessa fase da vida, quando encontramos alguém mais reservado. Meu irmão, incomodado com aquela situação, se aproximou de Daniel e eles se tornaram amigos. Com o tempo, ele descobriu o quanto a vida de Daniel era difícil em todos os aspectos, uma vez que ele era um jovem voltado para as artes, sendo músico, poeta e, em muitos aspectos, diferente dos padrões da sociedade da época. Daniel não se saía bem em disciplinas que exigiam esforço físico, uma vez que ele priorizava suas atividades artísticas. O pai de Daniel, juntamente com o avô, eram donos de um centro espírita na cidade e ajudavam jovens em busca de orientação espiritual. Entretanto, o que a maioria das pessoas não sabia era que esse homem que ajudava os outros era extremamente controlador e violento com seu próprio filho, cobrando-lhe um desempenho excepcional nos esportes. Se Daniel não atingisse os objetivos, ele era sujeito a severas punições, inclusive espancamentos, enquanto o restante da família fazia vista grossa, ignorando os abusos. As faltas na escola de Daniel eram frequentes devido às surras que ele sofria do pai. Nossa casa tinha 3 andares e a porta do quarto do meu irmão dava para uma escada. Certo dia, por volta das 4 da tarde, minha mãe e eu saímos de casa sem avisar o meu irmão que estava estudando em seu quarto. Ao retornarmos, notamos que meu irmão estava agindo de forma estranha. Ele nos contou que seu amigo Daniel havia aparecido em casa pedindo leite, pois estava com dor de garganta. Meu irmão não conseguiu dar o leite a ele, já que quando saiu para buscar, Daniel havia ido embora. No momento não demos muita importância ao ocorrido, pensando que ele estivesse em pânico porque precisava mostrar o seu boletim ao pai e temia a reação dele devido às notas baixas em educação física e esportes. Mais tarde, o telefone tocou e era alguém da escola informando que Daniel havia tirado a própria vida por volta das 4 horas da tarde. Ele deixou uma carta de despedida, mas nunca descobrimos o conteúdo dessa carta, mas sabíamos que ela era destinada ao pai. Meu irmão ficou muito afetado pela tragédia e nós ficamos chocadas com todas essas revelações que vieram à tona posteriormente e o fato de Daniel ter visitado a nossa casa momentos antes dele cometer esse ato extremo. No velório, notamos que a expressão no rosto de Daniel no caixão era séria e fechada. Após a cerimônia, voltamos para casa. Durante a noite, meu irmão nos contou que o Daniel o havia procurado para pedir leite, pois estava com dificuldade para engolir e estava com dor na garganta. Meu irmão ficou muito assustado e ele contou que correu para procurar a minha mãe sem saber que nós havíamos saído. Ele disse que quando chegou, o Daniel já havia desaparecido. Mais tarde, meu irmão desceu até a cozinha, preparou um copo de leite, bebeu e foi dormir. Durante a madrugada, meu irmão teve uma visão com o espírito de Daniel que voltou e agradeceu pelo leite que o ajudou a aliviar o desconforto na garganta. Depois, ele se despediu do meu irmão e agradeceu por ter sido seu amigo nos raros momentos felizes que teve ao seu lado, incluindo a convivência com a nossa família em nossa casa. Na manhã seguinte, no momento do enterro, pouco antes de fechar o caixão, meu irmão foi se despedir de Daniel. Surpreendentemente, a expressão de Daniel parecia serena e tranquila, em contraste com a expressão séria que ele havia apresentado durante o velório na noite anterior.
Muitas vezes, para encontrar paz, mesmo no além, é preciso a ajuda de um grande amigo. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O enforcado. Saudações, Luciano e ouvintes desse maravilhoso canal. Eu já postei alguns relatos que aconteceram comigo e você gentilmente os narrou de forma fenomenal. Esse que eu estou contando não aconteceu comigo. Foi no século XIX, na Itália, durante o tempo da unificação italiana. Minha avó dizia que sua mãe, ou seja, minha bisavó que veio da Itália, contava que a avó dela, desde quando era pequena, escutava essa história. O caso se passou em um vilarejo onde um homem tinha sido enforcado um certo dia. Uma mulher que trabalhava como cozinheira estava descascando batatas juntamente com muitas outras mulheres já tarde da noite, pois haveria uma festa no dia seguinte e todos os empregados estavam trabalhando, e o proprietário e senhor do casarão entrou na cozinha e disse em tom de brincadeira para as mulheres que ali se encontravam: "Eu daria uma junta de boi para quem for na colina do enforcado e colocar um bolinho desses que vocês estão fazendo na boca do defunto." A mulherada toda se benzeu e pediram para Deus as livrarem do mal, e todas negaram a proposta, menos uma. A mulher que descascava batatas viu nisso a oportunidade de melhorar sua situação financeira e proferiu: "Eu vou. O senhor me dá a sua palavra na frente de todas essas pessoas de que irá cumprir a sua promessa?" O senhor da casa, meio sem jeito, rindo meio amarelo, mas sem querer faltar com a sua palavra, perguntou: "Você irá? Agora? Nessa hora? Subirá a colina do enforcado?" A mulher confirmou, mas antes quis confirmar que o homem cumpriria com a sua palavra. A mulher disse que sim, mas antes quis confirmar que o homem cumpriria com a sua palavra. O patrão a olhou por uns segundos sem falar nada e depois proferiu: "Está bem. Eu te darei uma junta de boi se amanhã cedo um dos meus empregados for até a forca e ver o bolinho na boca do enforcado." Então a mulher pegou um bolinho, se dirigiu para a saída da cozinha, enquanto as outras ficaram olhando assustadas e fazendo o sinal da cruz. E quando ela ia passando pela porta, ela viu um filhote de gato preto se lambendo, pegou ele, colocou dentro do bolso do avental e sumiu na escuridão. As horas foram passando e nada da mulher voltar. Todos os empregados foram dormir sem saber o que havia acontecido, a maioria achando que ela ficou com medo e foi para casa em vez de voltar para o trabalho e ser caçoada. No outro dia, bem cedo, começava a rotina no casarão, e notando que a mulher não chegava, uma das trabalhadoras foi falar com um homem empregado do patrão que repassou a mensagem a ele. O patrão, preocupado, disse para seu empregado pegar a carroça e subir a colina. Depois de um tempo, o homem voltou, mas, deitada na carroça, estava a mulher da cozinha. Todos foram ver o que tinha acontecido. A mulher estava deitada, pálida, e seus cabelos estavam todos brancos. Eles haviam esbranquiçados da noite para o dia, já que ela tinha uns 30 anos no máximo.
O patrão mandou que chamassem um médico e que a colocassem na cama. Após uma longa espera, o médico chegou. Ele demorou porque vinha de outro vilarejo. O médico examinou e fez a mulher acordar com alguns medicamentos que fez ela cheirar. A mulher, quando acordou, abria a boca, mas não saía som nenhum. Ela havia perdido a fala. 1 ano se passou e a mulher continuou sem conseguir falar. Durante esse tempo, ela havia envelhecido cerca de 20 anos. Nesse período, o patrão arcou com os medicamentos e com ajuda para a mulher, pois ele se sentia responsável de certa maneira. E então, assim como parou, ela começou a falar novamente. A mulher então contou o que aconteceu após sair do casarão. Ela disse que após pegar o gato e começar a andar rumo à colina, começou uma ventania, um vento gelado que parecia não querer deixar ela continuar, pois ele enchia os seus olhos de poeira. Mesmo assim, ela continuou firme. Subiu a colina na escuridão e quando de longe viu a forca e algo que estava pendurado nela. Ela foi chegando, até quase ficar embaixo do enforcado que pendia pelo pescoço e tinha o rosto distorcido, talvez pela dor que a morte violenta havia causado. A mulher pegou o bolinho de um dos bolsos do avental e, enquanto segurava o gato em uma das mãos junto ao seu peito, começou a dirigi-lo à boca do enforcado, se esticando toda para isso, já que o defunto estava a uns 30 centímetros acima do solo. Ela disse, então, que o homem morto abriu os olhos e que seus olhos eram cinza. Ela tomou um susto e abraçou o gato fortemente, que estava todo arrepiado e com a boca aberta como se fosse se defender de um cão bravo. Segundo ela contou, o enforcado então falou. Ele primeiro disse alguma coisa em latim e depois, olhando para ela, disse: "A sua sorte é esse gato." A partir daí, ela disse que o morto fechou a boca e os olhos e ela sentiu como se estivesse caindo e perdeu os sentidos, acordando na cama e com o médico a segurando. Ela disse que gritava, mas o som não saía. Ela se sentia muito cansada e com dores em todo o corpo durante todo o ano após o acontecido e sempre via o homem enforcado nas noites olhando para ela. Quando completou 1 ano e ela conseguiu falar, ela se sentiu mais forte e sem muitas dores que a atormentavam. Luciano, eu não sei onde isso ocorreu, com quem foi e em que ano, mas é uma história muito antiga que a minha avó contava, que a sua mãe, sua bisavó e provavelmente a avó desta também contou. Então, depois de contar essa história, a minha avó sempre dizia para mim que seus antecedentes diziam para geração após geração que eles não deveriam desrespeitar os que já se foram. Cada um tem o seu lugar. Muito obrigado, Luciano.